a concentração bancária no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor César Augusto Bergo. Ele é professor da Universidade de Brasília, UNB, e também conselheiro do Conselho Regional de Economia, o Corecon. Participa dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, fala um pouquinho do BIS, né? O Banco Central dos Bancos Centrais, tem toda uma onda aí. Explica pra gente como é o BIS e também o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, como é que o Brasil se insere nisso aí? Certo. O BIS, ele foi, de alguma forma, criado pelo chamado G10, né? Que inclui as economias mais adiantadas do ponto de vista do mundo ocidental, né? Então você tem os Estados Unidos, você tem a Suécia, você tem a Itália, tem a França e tal. E, obviamente, como esse comitê se instalou na Suíça, a Suíça foi convidada para participar. Então não é mais G10, é G11, né? Mas continua chamando de G10, né? E também deixaram a Espanha e Luxemburgo também participar desse comitê. E assim, são os principais, né? O Brasil, na verdade, ele é como se fosse um órgão consultivo, né? Então, ele participa do comitê, mas ele é consultado, mas ele não tem assento no G10, né? Então, esse comitê, ele criou algumas regras para efeito de uma verificação mundial dos bancos, né? Supervisão, que eles chamam, supervisão bancária. E no caso aí, que é muito interessante, é que tem Basileia 1, Basileia 2 e estão caminhando para Basileia 3, né? E o Basileia 1, ele foi colocado, no caso, o Banco Central do Brasil, né? Ele também aderiu a esses princípios, né? Estabelecendo algumas regras de estrutura de capital, ou seja, como é que deve se comportar o capital da empresa, né? Então, criou o tal de índice de Basileia. O que seria o índice de Basileia? Então, foi estabelecido alguns fatores de risco, né? Mas qual é a função mesmo do BIS? O BIS, na verdade, ele tem um sentido mais de diretriz, né? Ele não é executivo, ele não pode obrigar ninguém a fazer o que ele determina. Né? Os países membros, eles seguem o que o BIS determina, mas eles têm mais o objetivo de um sentido assim mais didático, pedagógico junto aos países, né? Sim, mas em algumas crises eles entram... Não, na verdade, uma orientação. orientação. Eles trabalham só na linha de orientação, porque eles não têm poder assim de econômico. E nem recursos. Não tem recursos. Como na verdade, nem poder de interferência. Exatamente. Não. Aí acontece que o FMI, aí você foi citar muito importante, que a gente lembrou do Fundo Monetário, ele utiliza os critérios do BIS. Entendeu? Então, se o BIS fala, o FMI segue também. Referenda, no certo sentido. E o banco também, o BIRD também, ele acaba seguindo, né? O Banco Mundial acaba seguindo as determinações do BIS. Então tem essa importância, não só filosófica, como também acaba efetiva também, se o país deseja empréstimo internacional, ele vai ter que seguir um pouco as regras do Banco Internacional de Compensação, né? No caso aí... O senhor falava do índice da Basileia. O índice Basileia, né? Então, tem fator de riscos, né, que foram estabelecidos. Um exemplo, o banco tem dinheiro em caixa, risco zero. Então, ele pode usar aquele dinheiro, já está disponível. O banco tem dinheiro em títulos públicos, risco zero. Então, foi criado umas ponderações, fator ponderado de risco, que a gente chama Ou FPR. seja, ele pretende ver a solidez do banco. Solidez do banco, ou seja, se ele tiver alguma dificuldade, se ele tem dinheiro em caixa, ele vai fazer frente a essa dificuldade com maior facilidade. Agora, se o dinheiro estiver emprestado, aí o risco já é maior. Então, ele estabelece um fator de ponderação de 100%. Então, para cada real que ele tem emprestado, ele tem então R$1, né, de fator de ponderação de risco. Então, estabelece aí, com base no balanço do banco, quais os fatores de ponderação de risco que esse banco tem. E a Basileia disse, olha, para que ele tenha esse risco ponderado, ele tem que ter capital próprio, ou patrimônio líquido, exigível, imediato. E aí eles colocam isso em torno de 8%. Então colocaram 8% do fator de ponderado de risco. O Banco Central, mais conservador, ele aumentou para 11% essa exigência. Então no Brasil, a exigência é de 11%. Então 11% ele tem que ter em capital próprio, ou seja, de tudo que ele tem emprestado. E um detalhe importante aí é o exigível, né? No caso dos bancos terem agências, né? Eles são tudo imobilizado. Então ele tem que desimobilizar, né, para reduzir a questão do risco de Basileia também. Então é comum, né, os bancos criaram uma fórmula que é o fundo imobiliário, por exemplo. Eles vendem as agências para esse fundo imobiliário, pagam um aluguel para ele e acaba melhorando o índice de Basileia deles, entendeu? Como é que os nossos bancos estão no índice de Basileia? Nossos bancos, assim,
O ideal seria um índice de Basileia na faixa de 15%. De 15%? Eu diria para você que os nossos bancos estão bem. Né? Um ou outro está com 13%, 13,5%, né? E buscando se adequar melhor, né? A HSBC estava com 13,55, mas na atualização subiu um pouquinho, né? O Santander me parece... O Santander estava com 23. Agora eu acho assim, considerar o BNDES como banco... Pois é, né? O BNDES é altíssimo aqui, com 30. Por causa, ele é um banco de desenvolvimento, né? Ele tem uma característica diferenciada, né? Então eles têm muitos recursos orçamentários da União, né? Porque é uma empresa pública. Né? Então ele tem essa... Eles aparecem melhor na foto, né? No caso também, você vê que a própria Caixa Econômica também tem um índice acima de 15, né? Isso. O Banco do Brasil está chegando nos 15, agora em maio o último número deu 14,77. O Itaú o índice dele. O Itaú está com 16,11 também. Já está acima eu estava 16,7. Quem estaria assim ainda abaixo desses 15, né? Próximo dos 11, né? Aqui nos números últimos, seria o HSBC, o Votorantim e o banco, o Citibank, né, que estariam ainda próximos dos 11% exigidos. Então, do ponto de vista de cenário, né, a gente tem assim, uma tranquilidade nesse sentido. Professor, os analistas dizem que se nós pegarmos as 101 maiores instituições financeiras do Brasil, nós vamos verificar que 99% do ativo está concentrado nos 10 maiores bancos. Sim. E 79% dos ativos nos 5 maiores bancos. Isso é uma concentração exagerada no mercado financeiro no Brasil? Qual a avaliação do senhor? Não é exagerado pelo seguinte, porque a gente tem que olhar a nossa economia também, né? A economia em si, ela acaba ensejando essa concentração, né? Aí você vai falar, não, mas e a concorrência? A concorrência existe no sistema bancário. O que talvez é necessário é um melhor conhecimento por parte do investidor para que ele possa cobrar dos bancos os direitos dele, né? Recentemente os bancos foram obrigados a seguir o Código de Defesa do Consumidor, coisa que não era obrigado. Então, esses detalhes são importantíssimos. O investidor fazer valer o direito para que a concorrência exista, né? Porque senão o banco vai ficar colocando as regras e você vai seguindo, não se preocupa, meu dinheiro está garantido até R$60 mil, tal, e não vai cobrar fiscalização, não vai... Não, isso tem que ser feito, né? E muda de banco. Você tem boas opções de mudar de banco, porque nós estamos falando da concentração, mas você tem outras opções também no sistema financeiro para você poder atuar também. Professor, ainda sobre essa questão de concentração, segundo alguns analistas, a soma dos ativos do Banco do Brasil, CEF, Caixa Econômica Federal, e BNDES responde por 45,1% dos ativos totais das 101 maiores instituições, contra 44,9% dos grupos Itaú, Bradesco e Santander somados. Há, portanto, um equilíbrio entre setor público e privado, posso dizer isso? Na verdade, não é nem esse o objetivo de falar em setor público e setor privado. Eu só diria o seguinte, ainda faltou o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia aí também. BNB, nesses aí, porque esses dois bancos também contribuem para aumentar essa parcela dos bancos federais, né? E o que eu coloco importante aí é que a gente vamos ver a crise de 2008. Né? Esses bancos tiveram um papel fundamental para o equilíbrio da nossa economia, né? Então, assim, o fato de ser Banco Federal não é o problema. O problema é se está sendo bem administrado ou não. Se está sendo usado porque durante a crise quem irrigou o mercado com crédito foram os bancos públicos. Quem obedeceu, né? Porque o governo mandou e alguns obedeceram, outros não, né? E de fato foi fundamental naquele momento. Foi fundamental, né? Então, assim, é citado como exemplo, inclusive, internacional, né? Então, nós temos essa questão também da autorregulação, uma regulação firme do Banco Central. O Banco Central é um xerife muito competente, né? Tem feito um bom trabalho nesse aspecto aí, então a gente tem que elogiar quando a coisa é boa, né? E foi realmente motivo de elogio lá fora, por parte de todos. Agora, é lógico, uma concentração excessiva de muitos bancos federais não justifica. O que eu acho que precisava haver é uma revisão das quantidades de banco, porque a Caixa Econômica fica concorrendo com o Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil concorre com o Banco do Nordeste. Então, esse trabalho poderia ser feito para ganho de eficiência. Né? E essa questão também de você ter muitos funcionários em níveis de executivos dos bancos, leva a um corporativismo também. Entendeu? As pessoas começam a olhar para o umbigo e, às vezes, comprometer até o próprio resultado da empresa. Agora, isso tudo deve ser visto num contexto mais profissional, né? Então, do ponto de vista de ser federal, ser privado, isso para a economia não vai criar nenhum problema. Tem um outro dado também sobre o volume de depósitos nas instituições financeiras, né, que soma algo em torno de 1,2 trilhão. Os bancos públicos ficam com 37,8% desse depósito contra 37,7% dos bancos privados.
e 24,5% das demais instituições do sistema financeiro. Como é que o senhor avalia? Isso é uma covardia, né? Porque os bancos federais, eles têm privilégio, né, de ter esses depósitos, muitas vezes até compulsórios, né? É o caso da Caixa Econômica, né? A Justiça Federal, né? Então, assim, o volume aumenta bastante, considerável, né? Isso aí acaba distorcendo um pouco esses números aí. Seria interessante fazer uma estatística e dizer assim, olha, dos depósitos que não são compulsórios, qual é o percentual de cada um, né? Então, nesse aspecto aí vai surgir a eficiência dos bancos privados também, nesse quesito. O senhor está chamando de depósito compulsório, no caso, são os salários? São os salários estaduais. Né? Agora, recentemente, que houve uma concorrência, né? Tem até leilão para saber quem vai assumir a folha de determinados órgãos públicos, né? É um caso do INSS, aí teve da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, mas ainda existem muitos recursos ainda que você é obrigado a fazer via Banco do Brasil, via Caixa Econômica. E acaba distorcendo um pouco esses números. Mas o senhor falou aí nessa questão do ingresso dos bancos estrangeiros, um predomínio, uma tendência de concentração. Quer dizer, o que é que a gente pode imaginar em termos de futuro para os bancos pequenos no Brasil? Os bancos pequenos, na verdade, médios e pequenos, eles devem cair numa questão de absorção. Ainda não está fechado esse processo. Ou seja, esse mercado é típico para quem é grande mesmo? É típico para quem é grande, mas... A concentração vai continuar nesse sentido. A concentração vai continuar nesse sentido, mas é importante aqui que está surgindo uma nova terceirização, né? Que é do back-office dos bancos, né? Então os bancos estão se unindo para terceirizar. Isso, melhor. Na verdade, os bancos estão se unindo, assim, criando empresas para prestar serviço para eles, né? E eles são sócios nas próprias empresas. É o caso do Bradesco, o Banco do Brasil, na área de cartão de créditos. Sim, né? E vão se associando e vão criando maneiras de ganhar escala nesse processo. Agora, os bancos estaduais, os bancos que são médios, né, e pequenos, os bancos locais, tem até banco do Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto, né? Esses bancos, eles tendem a continuar trabalhando numa linha muito geográfica, muito restrita, né? E eles podem trabalhar em parceria com os grandes bancos. Não que eles sejam absorvidos, mas eles vão ter que fazer algum tipo de trabalho de parceria com esses bancos maiores, né? Porque a escala é absurda, né? A diferença, se for ver a questão de números, né? Os lucros dos maiores bancos, aí chega a despencar para o quinto colocado, quarto colocado. Estão na casa de bilhões, aí chega lá a Caixa Econômica, 900 milhões, já despenca, né? Então, assim, o desnível é muito grande, mas isso não é ruim para o sistema financeiro, do ponto de vista de funcionamento do sistema financeiro, né? A nossa economia comporta esses 5 grandes bancos, mas talvez algum outro maior, mas é difícil você chegar nesse grupo. É bom para o sistema, mas é bom para o cliente? Por exemplo, a gente vê hoje tarifas altíssimas nos bancos. Não seria resultado dessa concentração? Aí vai entrar a sola de sapato, né? O cliente tem que andar e você tem disparidades entre os próprios grandes bancos e os clientes estão pagando taxa grande. Sim. Por exemplo, fundo de investimento. Tem banco que cobra 4% de taxa de administração e o pessoal aplica. Quando tem banco bom e sustentável e que cobra 0,5% e as pessoas não... Então é preciso que o investidor também faça o uso do direito dele. Mas a própria concentração em si, ela não elimina a concorrência entre o setor? Não elimina. Inclusive existe uma discussão em questão em nível judiciário, quem é que deve fiscalizar? Se era o CAD ou o Banco Central que deve fiscalizar a concentração bancária, né? Do ponto de vista de concentração no que diz respeito à concorrência, na minha opinião, tinha que ser o CAD. Né? Do ponto de vista de fiscalização e tudo, é o Banco Central, né? Aí está bem claro para mim. Mas o que acontece é o seguinte, não elide essa questão da concorrência, não. Porque você tem os bancos regionais mesmo, que vão ter uma atuação bem segmentada. Exemplo, tem um banco Pactual, por exemplo, que a especialidade dele é ser um banco de atacado. O que é o banco de atacado? Não tem agência, é escritório. Ele se especializa em fazer um tipo de atividade para serviço para os outros bancos também. Então, banco de varejo mesmo, aquele que tem agência, e você vê agora recentemente o Banco do Brasil adquiriu do Bradesco o direito de trabalhar com o Banco Postal, né? Então, aumenta a capilaridade e tal. Então, assim, existe essa função ainda desses grandes bancos de penetrar todo o espaço geográfico brasileiro, que é custo, encarece o sistema, né? Então, não é só questão do banco querer ser grande. É que para ele estar nesses lugares onde os outros bancos já estão bancando isso há muitos anos, né, é complicado. E para o Brasil em si não é tão necessário você ter um grande número de bancos. Tem que ter bancos eficientes e que cobram tarifas boas, né? Isso aí eu concordo. Mas houve uma eficácia maior dos bancos, né, nesse período
de estabilidade econômica. Por que o Brasil está na contramão do mundo em questão de taxa de juros e de spread? Tá. Quando você fala em banco, aí você fala spread bancário. O spread bancário é a diferença da captação e dos empréstimos. Só que no spread bancário entra um punhado de despesas. Entre elas, a primeira questão. Você tem as despesas de pessoais ou administrativas que procura cobrir com as tarifas. E as spread bancárias é para cobrir o lucro. Agora, tem um detalhe importante que é a questão da segurança. Né? Recentemente você vê esses caixas sendo explodidos, né? Assaltos, isso também é custo da nossa estrutura também, acaba refletindo no preço do dinheiro. Né? Agora, eu acredito que com essas mudanças estruturais da economia, a redução da inflação para níveis razoáveis, a taxa de juros também, você vai exigir do banco, então, esse trabalho mais eficiente. Agora, o cliente, o que ele deve fazer? Porque o pequeno poupador, aquele indivíduo que não tem acesso a tantas informações, muitas vezes ele teme procurar um banco menor. Eu vou para o grande porque ali eu sei que eu tenho segurança. Quais são os mecanismos que hoje o cliente tem para escolher bancos e para conseguir tarifas melhores? Certo. Aí eu acho que tem uma questão assim, você tem exigências, por exemplo, aposentados de receber em determinado banco, né? Os bancos grandes. Então eles ficam presos ali, né? Agora, se ele for buscar um banco pequeno, que a gente chama de banco pequeno, médio, né? As tarifas não estão muito diferenciadas dos bancos grandes, não. E alguns oferecem até um pacote de serviços vantajosos. Então, cada um tem que analisar isso. A verdade é que o consumidor ou o investidor, ele não pode acomodar. O professor, tem espaço para a cooperativa de crédito? Sim, Brasil? Tem. Sim. Uma boa lembrança, né? Parabéns até pela pergunta, porque o Bancob também é um banco que está crescendo, né? Que é um banco cooperativo. É uma cooperativa. E lá na Europa, na Alemanha, por exemplo, são muito fortes os bancos cooperativos. Existe espaço, sim. Então, o sistema cooperativo é um sistema que está crescendo no país, depois também do saneamento, essas coisas. Basicamente, como é que ele funciona? Ele funciona assim, os próprios cooperados, eles são sócios das cooperativas que, por sua vez, recebem uma autorização para fazer operações bancárias. Todo tipo de operação? No caso do banco cooperativo, sim. Aí exige assim, as exigências de capital e tal. Então, assim, a cooperativa em si ela não tem condições de ter um banco. Então ela se junta com outros cooperativos e vai formando um sistema cooperativo que, por sua vez, cria um banco cooperativo, né? E eles têm um espaço muito grande de crescimento. E que estão sob a supervisão do Banco Central também? Não, sempre. Não. Aí a diferença básica, eu acho que é só para a gente deixar bem claro, títulos de capitalização, títulos de previdência não estão sob a tutela, eu diria assim, do Banco Central. É o caso da SUSEP. Então, é não confundir investimento com produtos de seguridade. Né? Então, nós temos uma Superintendência de Seguros Privados que cuida desses aí. Agora, no caso de conta bancária, é Banco Central e ponto. Professor, nós estamos terminando o nosso programa. Eu queria uma palavra sua bem resumida sobre a questão da regulação bancária. Quer dizer, em todo o mundo, depois da crise norte-americana, se fala no aumento da regulação internacional. E no caso do Brasil, a regulação é eficiente ou nós precisamos fazer algumas mudanças? Com a criação do Banco Central, em 64, a nossa regulação é eficiente. Inclusive, serve de amparo internacionalmente, de exemplo. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo economista e professor César Augusto Bergo. Ele é conselheiro do Corecon DF e também da Universidade de Brasília. Agradecemos também a participação do jornalista Ronaldo Martins. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.